Agora vamos entrar no capítulo 2, né? A orientação sobre segurança a bordo. Os principais compartimentos de um equipamento, de uma plataforma. Nós temos uma linguagem própria dentro do universo offshore e temos que nos habituar já a isso quando lá estivermos. Então, conforme a imagem que vocês estão a ver, temos aí o convés, que é o deck, né? Nós chamamos de convés, são as divisões horizontais que formam o piso da plataforma. Temos as salas de controle, que é o compartimento onde é feito todo o controle e monitoramento da plataforma. Não há só uma sala de controle nesse sentido, temos outras salas de controle. Numa plataforma flutuante, você tem a sala de controle de lastro. Além de ser a sala de controle de lastro, nessa mesma plataforma, se for de produção, você tem a sala de controle de produção. E assim sucessivamente, de acordo com a necessidade e o tamanho da unidade. A sala de geradores de energia, né? Onde são acondicionados equipamentos de geração de energia, são motores, grandes motores, onde ali é gerada, motores a diesel, onde é gerado essa energia. Tem também algumas unidades que, através de turbocompressores, plataformas que produzem gases e foram construídas, né, geradores de turbocompressores, onde também tem uma sala de controle dos turbocompressores que gera energia. E, apesar de ter o turbocompressor, essa unidade ela também tem um gerador próprio, a diesel, porque numa emergência, numa parada de produção de gás, ela não vai ter energia, então aí entra a emergência, que aí entra o gerador. O casario, que são as estruturas onde se encontram os camarotes, onde se encontra o alojamento, onde você vai ter ali dentro, né, dessa área fechada, que é fechada, você vai ter a enfermaria, você vai ter refeitório, sala de cinema, sala de jogos e outras, né, além dos camarotes, onde nós vamos, durante o período de descanso, nos acomodarmos. O heliporto, que fica na parte mais alta da unidade. O heliporto é onde, né, chega as aeronaves, os helicópteros, no embarque e desembarque, e também numa situação de emergência para evacuação. Os queimadores, que a gente chama de flare, né? É utilizado para queima de gás excedente. Então, plataformas que produzem gás, esse gás e esse óleo, ele é importado por algumas unidades através de gasoduto e oleoduto. E esse excesso de gás, quando ocorre com aumento de pressão, para não haver uma emergência, ele tem um flare, é um queimador que aí é ligado e esse gás é queimado para aliviar essa pressão que chega. E a área de produção, local onde estão instalados todos os equipamentos necessários para a produção de óleo e gás, que a gente chama planta de produção. É onde recebe esse óleo, né, bruto, ele vem do subsolo e aí aqui ele é processado, separado, né, os elementos que vêm junto com ele. O gás, separado os resíduos sólidos, a água, né, para mandar o mais puro possível, né, esse óleo para o oleoduto para em Macaé, ele vai, na Bacia de Campos, ele vai para Cabiúnas, onde é um depósito, e de Cabiúnas é mandado para a refinaria de Duque de Caxias, tudo através de gasoduto e oleoduto. E tem os risers, que são as redes de tubos utilizados, aqueles que estão no fundo do mar, e as conexões são tubos pesados, de toneladas, e que fazem dentro do solo, e também os risers que fazem, a gente chama de cabeça dos poços, né? Onde está conectado direto à unidade flutuante ou fixa. Bom, a estrutura funcional hierárquica. Essa estrutura, nas unidades de exploração e produção, operam em uma estrutura simplificada que lhe permite garantir a segurança do processo existente, como, por exemplo, o gerenciamento, a produção, a estocagem e a exploração. Então, você tem o gerenciamento, que é a base em terra, né? Tem todo o comando ali. Você tem a produção, onde você tem os responsáveis pela produção na unidade. Você tem a estocagem, que aí já é em terra também, como eu acabei de falar, que fica em Cabiúnas. E tem a exportação, que é da plataforma até a estocagem, da estocagem até a refinaria. Esse é o nosso processo hierárquico aí da produção.
Na estrutura hierárquica, você tem um comandante, em caso de embarcação de flutuante, de navios, né, os FPSOs, você tem um comandante. Em plataformas flutuantes, não sendo FPSO navios, você tem um GPLAT ou OIM, que é o gerente da instalação offshore. Em plataformas fixas, você não tem esses COEM, por exemplo, que é o coordenador da embarcação. Nas plataformas flutuantes, você tem o coordenador da embarcação. O coordenador da produção, que é o responsável pela equipe de produção e pelo todo o processo. Você tem um COMAN, coordenador de manutenção, onde esse indivíduo ele é responsável pela parte elétrica, mecânica e instrumentação. Ele coordena essa equipe no apoio logístico de manutenção da plataforma. Bom, vamos falar um pouco da plataforma, né? Os elementos de estabilidade, estanqueidade. Estabilidade, o que é? É a tendência de uma embarcação de voltar à sua posição inicial no equilíbrio quando cessa a força que faz a mudança de posição. O que é esse balanço? Né? Você no mar, você tem as ondas. Essas ondas nós chamamos de swell, é a vaga entre uma onda e outra. Quanto mais distante uma onda da outra, mais instável fica a plataforma. Ela balança, mais ela vai balançar. Quanto menos espaço entre uma onda e outra, você vai ter um balanço menor, não vai balançar muito. Então, essas plataformas, você tem que ter ancoragem, como é feito, né, em SS. Ela tem 8 âncoras, segurando em cada extremidade. Ela é estabilizada por 8 âncoras para diminuir, né, essa instabilidade e manter uma estabilidade. Estanqueidade é a capacidade de uma embarcação não permitir a entrada de água no seu compartimento. Então, toda embarcação é dividida em compartimentos estanques situados acima ou abaixo da linha de flutuação. Então, o que queremos dizer com isso? Né? Você tem um submarino, né, que a gente chama de submarino, que é um tanque são 2 tanques que fica submerso dentro d'água. Ele é dividido em tanques. Para quê? Para manter essa estabilidade. Então, há necessidade de subir um pouco mais fora da linha d'água, a plataforma. Então, vai reduzir, vai diminuir a água dentro desses tanques. Ela tem que descer um pouco mais. Então, vai aumentar o volume de água dentro desses tanques e vai descer. Em navios FPSO, também é dividido em tanque. O óleo que ele vai recebendo, ele vai sendo distribuído pelo comando a bordo, de acordo com a necessidade para manter uma estabilidade, para não haver uma instabilidade e ele adernar. E temos aí as obras mortas e as obras vivas. As obras mortas são parte do casco que fica acima do plano de flutuabilidade, né, da flutuação em plena carga. Então, toda embarcação, igual você vê, ela tem lá 2 cores. Né? Então, a parte de cima são as obras mortas. A parte de baixo é obras vivas. É o plano que fica abaixo aí da flutuação, né? E em plena carga. Isso é a parte que fica total ou quase totalmente imersa. Então, você vê ela mais escura, né? É onde é o limite ali de carga do produto que ele está recebendo. Isso pode ser navio de graneiro, pode ser navios de carga, petróleo. Então, qualquer navio ele tem essa divisão. E o calado? O calado é a distância vertical entre a superfície da água, a linha da água e a parte mais baixa da embarcação, que é a quilha. Então, conforme vocês verem aí na figura, né, o calado é essa parte mais baixa que fica submersa na água. É aquela que quando ele já está cheio, nós não vemos mais. Quando ele está vazio, ela fica acima, né? Ela sobe e você dá para ver a divisão. Linha d'água é uma faixa pintada no casco da embarcação de proa a popa. Né? Proa, a parte de trás, popa, a parte da frente, que separa a parte imersa do casco, né? Que é as obras vivas, da sua parte de emersa, que é a obra morta. Então, você tem lá obras vivas e obras mortas, você tem uma linha, né, d'água ali que faz a separação. E nós temos aí também o trim, que é conhecido como compasso. É a diferença no sentido longitudinal entre o calado e a ré
avante. Quando o calado de ré é maior do que o calado avante, a embarcação está derrabada. E o inverso é abicada, tá? Então, abicada, derrabada. Então, isso aí é de acordo com a distribuição dessa carga na embarcação que pode provocar e chamamos de trim. Banda. Ocorre quando a embarcação adquire uma inclinação para sentido transversal, ou seja, boreste ou bombordo. Então, qualquer embarcação você tem que ter, né, ao encher os tanques, esses tanques não são só divididos de proa para polpa, mas também longitudinal. Ele pode ter um tanque ser dividido em duas partes, ok? E aí, se você jogar muito a carga para boreste, você pode, chamamos de banda, adernar ele e ele pode perder a estabilidade e virar. Então, banda é quando ele vai ou para boreste ou para bombordo. E o sistema de lastro é responsável para manter o plano de flutuação e a estabilidade da embarcação, definir o calado e manipula a distribuição do peso a bordo. Então, como vemos aí na foto abaixo, vemos aí um flotel, um hotel flutuante, onde essa parte cinza, né, cinza não, avermelhada, ela é a parte, né, do tanque, o submarino, onde estão esses tanques divididos aí de proa para polpa e pode estar também dividido longitudinal. Então, quando ele tem que estar na estabilidade, ele sobe e aí ele é navegável. Algumas unidades são autonavegáveis, ela tem propulsão própria, chama-se baltruche. E tem as mais antigas, elas têm que ser rebocadas e transferidas. Porta-estanque. São portas de fechamento de estanque que têm a função de isolamento do compartimento existente das embarcações. Então, se você está num navio, né, um FPSO, e o mar está agitado, essas ondas estão batendo no calado dele e está entrando dentro da parte do casario, você tem aquelas portas. Quem já assistiu filmes em submarinos, em navios, aquelas portas que você fecha por dentro e lacra, evitando que a água do mar invada para a parte interna da embarcação. E aí, só para uma questão de segurança, as embarcações, seja ela qual for, pequeno porte ou grande porte, ela tem um disco de Pilmsol, né? Que é uma marca aí de estrutura pintada no casco dos navios mercantes, que indica o limite da carga a ser carregado com segurança. Então, essa marca aí é questão de engenharia de segurança para evitar que esse navio receba carga além do limite e possa provocar uma emergência. Modo de evacuação possíveis e os meios de evacuação ou abandono. Caso ocorra uma perda de controle, retiramos todas as pessoas envolvidas nas tentativas de controle. Então, assim, utilizamos alguns métodos. Primeiro, evacuação. É retirada ordenada dos residentes não essenciais ao controle da emergência ou dos visitantes. Utilizando o quê? Os recursos normais de transporte pessoais, tais como cesta de transferência, como já vimos anteriormente, né, de pessoas, helicópteros, embarcações de apoio, são pequenas embarcações. Essas pequenas embarcações são os rebocadores, né? E até mesmo, se possível, as embarcações de sobrevivência, né, que são as baleeiras, são as balsas infláveis, para retirar essas pessoas que não fazem parte da faina, da tabela mestra, para não ter o risco, ok? E abandono é a retirada ordenada de toda a população, aí já entra todos, né, a tripulação, os passageiros, isso no caso de que não é já uma emergência, tá já tocando o quê? O alarme contínuo, e aí é onde vai ser iniciado o abandono. Em situações de emergência, utilizando os recursos próprios, aí que são, né, as balsas salva-vidas, as baleeiras, os botes infláveis, então todo o recurso que nós temos. Nos meios de evacuação, né, ou abandono, as unidades da unidade são definidas a coordenação local de emergência, conforme a situação. Para isso, as unidades dispõem de recursos próprios internos e externos. Então, por isso que nós temos, né, aquela nossa hierarquia para darmos dentro do segmento, do procedimento de emergência,
fazermos de forma correta para não gerarmos emergência. O que pode ser essa emergência? Né? Homem ao mar, um acidente com alguém ao transitar, ao se deslocar, cair de uma escada, fraturar um membro, né? Ter outras lesões mais graves. Então a gente tem que estar, primeira coisa, calma num momento desse. Procedimentos básicos para evacuação de abandono. Reunir os passageiros, né, os residentes nos pontos de reunião, manter a calma é fundamental, controlar o medo, isso faz parte. Ao trabalhar embarcado, nós estamos ali num perigo constante, né, em cima de um risco, então temos que estar atento, né, a essas possibilidades que podem acontecer e não perder a calma. Por isso que o treino é fundamental. Realizar o deslocamento de forma rápida, mas sem correr, por isso que cada ponto de reunião vai se retirando, vai se deslocando para a baleeira de acordo com a orientação do coordenador geral, para evitarmos o quê? Né? Outras emergências no decorrer do deslocamento daquela equipe. Utilizar roupas e equipamentos de segurança e utilizar colete salva-vida ajustado ao seu corpo. Causas das complicações no abandono da unidade. Falha do lançamento da embarcação de sobrevivência. Então, se eu não tenho conhecimento, né, eu posso gerar um acidente ou se eu, né, haver uma falha estrutural, um cabo que travou, né, alguma coisa que não estamos imunes a nada. Adernamento da plataforma. Quem se lembra do sinistro que ocorreu com a P-36, ela adernou, né? Então, aquele adernamento ali pode trazer, né, problemas que vão gerar consequências nesse abandono. Fumaças e chama também impede a movimentação. Falta de iluminação, nesse momento pode acabar todas as iluminações internamente e externamente, que pode ocorrer um sinistro à noite. Descontrole emocional, esse é o momento que as pessoas, né, a emoção prevalece mais do que a razão, e é aí que a gente tem que ter um controle emocional, porque senão acabamos gerando nossos próprios acidentes ou nossa própria morte. Falha na estrutura de controle, né? Você pode pegar uma falha na estrutura de controle do sinistro, mas também na falha de controle também dos coordenadores, das pessoas também. Tem uma falha, um coordenador se acidentar, né? Perder o controle também. A ausência do pessoal na lista de chamada, por isso que a importância do seu cartão T está lá no escaninho. Né? Ele tem que estar lá, porque se você esqueceu de colocá-lo numa emergência, ninguém vai ficar para trás. Aí seu nome não está lá, né? Quer dizer, seu cartão não está lá, você vai embora e vai ficar. Né? Ou, se você está lá, o seu cartão lá e você não compareceu, também você vai ser procurado, a não ser se você faz parte da faina. Ausência de pessoas na lista de chamada e lesão grave em pessoas no controle da emergência. Pessoal da brigada, pode ser que algum se acidente, né? Gere um acidente ou se queime, né? Então, isso são algumas complicações da emergência. Baleeira, embarcação destinada para o processo de evacuação e abandono. Então, isso é um equipamento de salvatagem coletiva. Né? Cesta de bordo, equipamento destinado à operação offshore, onde há necessidade de transferência de pessoas entre embarcação e plataforma de petróleo ou vice-versa, com a capacidade de 4 ou 6 ou 8 pessoas, sendo a de 8 aconselhável em caso de emergência. É outro EPI coletivo, EPI não, EPC, né? Equipamento de proteção coletiva. E temos aí os helicópteros, meio aéreo utilizado para realizar a saída da unidade, impactada. Então, se der tempo, de acordo com a coordenação externa, interna e interna, pode ser acionado os helicópteros para fazer a evacuação. Já passei por esse processo. Né? Então, o grupo da unidade ali que não faz parte da faina, né? Não faz parte da tabela mestra, eles são retirados por helicóptero com mais segurança. Claro, se a plataforma houver uma explosão, onde há fogo, essas unidades a aeronave não pode se aproximar da plataforma. Então, aí vai ser feito através de quê?
de balieiras ou de cesta, né, através dos rebocadores. Balsa salva-vida. Meios próprios locados na plataforma utilizado quando não houver meios externos aéreos e embarcação de superfície. Então, não há possibilidade de você sair na balieira. Houve o sinistro impediu que você saia pela balieira. Então, vai sair por onde? Pelas balsas infláveis. São balsas que você joga dentro d'água, aciona ela, vai descer. Ou, em último caso, não tendo possibilidade nenhuma, vai ser o último recurso, a última opção, que é o salto na água. Esse é o momento que, dentro desse curso que aqui vocês estão a acompanhar, a necessidade da aula prática, que é ali que vocês vão saber como fazer esse pulo, né? Em último caso, esse não é para você fazer a hora que você quer. Explodiu, tal, emergência, vou cair dentro d'água. Não, essa é a última opção. Bom, procedimentos para embarque e desembarque em helicóptero. Como eu devo proceder ao chegar na unidade, ao desembarcar da aeronave, do helicóptero, e embarcar na unidade offshore, né, na plataforma. Então, a tripulação do helicóptero, ou o ALHP, o LPH, guiará os passageiros para o helicóptero, né? Ou também, aí quando chega do helicóptero, para onde eles vão descer. 2. Atenção com a postura ande um pouco abaixado ao aproximar-se dos motores da aeronave. Então, nunca ao se aproximar, ao embarcar na aeronave, ir em pé. Somente se você tem 1,70 m, 1,80 m, dependendo da aeronave, você tem que inclinar um pouco por causa da hélice, né? E nunca passe por trás do rotor. Não use bonés, jornais, crachá, livros e nada que possa soltar da sua mão. Isso pode ocorrer de ser sugado para a turbina ou bater na hélice e provocar uma emergência. Lembre-se de todos os procedimentos durante o voo, né? Nunca se aproxime do helicóptero quando a luz de anticolisão estiver ligada. Então, o ALPH ele vai estar observando isso e vai estar orientando esses passageiros em relação a essas situações. Use abafador de ruído durante o voo, aquele plugzinho. É proibido o uso de aparelho eletrônico durante o voo, para não dar interferência nos equipamentos da aeronave. Observe as posições dos dispositivos de emergência para abertura imediata no caso de pouso na água. Então, onde está o bote, né, inflável, onde está o extintor, onde está o kit de primeiros socorros. Então, tudo isso você tem que ter esse conhecimento. E lembre, se for preciso embarcar em um bote salva-vida, retire todos os objetos cortantes e embarque sem sapato. Então, se você, numa emergência, tiver que entrar no bote, mesmo sendo o bote da aeronave ou o bote da unidade offshore, não pode ir de sapato, nem de nada que possa ter o risco de perfurar o bote, porque ele é de um material resistente, mas pode ser furado. Utilize os equipamentos de salvatagem do bote. Então, esses equipamentos são equipamentos de sobrevivência. Durante o pouso, obedeça às ordens da guarnição e segurança da plataforma. A aeronave pousou, né? Não destrave seu cinto, aguarde até a orientação da tripulação da aeronave e também a orientação do pessoal da unidade para o momento de descer e desembarcar e embarque na aeronave. Nunca se aproxime do rotor de cauda da aeronave, porque ele é baixo e pode degolar, né, a cabeça. Isso vai estar sob a orientação do pessoal de bordo. A sua bagagem será retirada do bagageiro pela equipe de segurança da plataforma. Então não precisem se preocupar. A aeronave, ao pousar na unidade, o pessoal da plataforma, eles vão ao bagageiro fazer a retirada, vai ser colocado na direção da porta de saída da aeronave. Você, ao desembarcar da aeronave e embarcar na plataforma, pega a sua mala, né, a sua bolsa e se dirige na direção que vai ser dado pelo segurança.
Caminhe sempre de cabeça baixada em um ângulo de 90 até sair da área de risco das hélices da aeronave. Nós vamos ver mais na frente esse exemplo, essa figura mostrando aí. Dirija-se à área destinada pela equipe de segurança da plataforma. Outros cuidados no embarque e desembarque do helicóptero da unidade marítima. Então, vemos aí na figura, né, como devemos proceder. Então, essa parte amarela, de acordo com o desenho, e essa parte, essas listras verdes, é onde eu devo me dirigir para embarcar na aeronave. Nunca passar pela parte vermelha, né, que é a parte frontal da aeronave, onde a hélice, ao helicóptero pousar, ele não para o rotor, ele continua funcionando, mas diminui a velocidade e com isso a hélice ela inclina um pouco para a frente da aeronave, e tendo o risco, se você passar ali na frente, em pé, poder ser degolado. E também pela parte de trás. Jamais passe por qualquer helicóptero pela parte de trás, seja ele alto ou não.